Que bom ter você aqui na nossa semana de serviços da gastronomia do Senac de Campinas. Eu sou a Larissa, eu sou docente da área de alimentos e bebidas do Senac de Campinas e hoje a gente vai abordar um tema que para muitas pessoas, infelizmente, ainda é um tabu. As cozinhas sempre em ebulição, facas afiadas, as panelas fumegantes, garçom, é cliente, é exigência, é demanda, é cobrança, é expectativa e o ambiente que envolve o profissional da área de alimentos e bebidas, ele acaba acontecendo de ser meio comum a gente encontrar esse profissional aí tão vulnerável a sofrer alguns distúrbios de ansiedade, estafa mental, burnout, depressão, entre outros problemas que acometem aí essa esfera da saúde mental. E aí com a pandemia de Covid-19, que a gente já ultrapassou aí, infelizmente, um ano, né, dessa situação, diversos empresários e demais trabalhadores dessa área relatam terem chegado ao seu limite. E como que a gente faz para descobrir qual é o seu limite, qual é o meu limite? Para a gente falar um pouquinho mais desse assunto, eu recebo aqui a professora Carla Pereira, agora eu vou precisar da minha colinha. A Carla é psicóloga, mestre em avaliação psicológica, pós-graduada em saúde e trabalho, e ela tem experiência profissional em saúde mental, saúde ocupacional e educação, docência do ensino superior e técnico. Ela é docente nas áreas de saúde e bem-estar aqui do Senac Campinas. Carla, obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Larissa, eu pelo convite, por estarmos aqui, podendo compartilhar um pouquinho, né, e falar um pouquinho sobre essa área da saúde mental, que é tão importante no momento atual. Então vamos lá, para a gente começar, Carla, primeira pergunta, né? A hospitalidade, ela é uma atribuição bem característica e muito subjetiva, que tem sido cada vez mais trabalhada e colocada em prática aí no atendimento ao cliente final em diversas áreas, mas principalmente dentro da área de alimentos e bebidas, né? Mas o gestor, muitas vezes, ele esquece do cliente interno, né? A pessoa que está ali dentro da empresa dele, ou seja, né, o seu colaborador. De que maneira você acha que esse gestor pode contribuir para a saúde da sua equipe, já que em muitos casos ele mesmo também está acometido, né, por alguma dessas situações? E quais são as ferramentas que podem ajudá-lo nesse ponto da identificação? O papel da liderança ele é fundamental em qualquer ambiente de trabalho. O líder ele tem esse papel de conduzir a sua equipe, o seu grupo, principalmente em promover, né, um ambiente que seja favorável ao desenvolvimento do trabalho. Quando a gente fala, né, desse momento de pandemia, a gente está falando praticamente do estresse, do burnout. A gente vê pessoas cada vez mais ansiosas, que são repertórios possíveis dentro de um quadro como esse, mas mais do que isso, a gente sabe que isso pode ser intensificado pelos ambientes de trabalho. Então, o líder ele tem a função também de fazer essa escuta qualificada da sua equipe, né, de acolher esses sentimentos. Então, a gente falaria com liderar de forma humanizada, detectar os principais problemas dessa equipe, zelar pelo ambiente que pode estar ali, clima organizacional que pode estar ali influenciando no desempenho, os limites também e contextos que estão relacionados a esse momento do trabalho, promover a colaboração entre os diferentes atores, né? Normalmente na cozinha que a gente tem diferentes funções ali, e o líder nesse caso ele é o grande orquestra, né? O grande maestro ali que rege essa orquestra da cozinha para que o sucesso final seja o prato. Então a gente vai ter aí uma missão de promover a interação dos diferentes atores, né? Estimular a criatividade também de quem está ali no contexto e também o protagonismo, né? Acho que o essência que eu poderia dizer é olhar para o potencial do desenvolvimento humano. A comunicação é a principal chave desse processo. Ter uma comunicação transparente, né, é o que ajuda aí na chave da colaboração, gerar confiança entre os colaboradores e a sua liderança e passar uma visão positiva do trabalho. Muitas vezes o líder ele é o espelho dessa equipe, porque quando ele consegue também transmitir para os seus funcionários aí todo esse processo, né, que está acontecendo, trazendo as metas, né, percebendo as necessidades e também propondo
né, atividades que possam fazer com que eles consigam se integrar por meio de planos de ações bem claros, metas bem definidas, trabalhar a gestão do tempo, atribuindo a cada um dentro das suas funções, dentro do escopo de cada um, para isso conhecer também cada um dos seus funcionários é essencial. A realização de feedbacks constantes também, né, dentro de uma equipe, não só feedbacks negativos, mas feedbacks positivos, que é o que nutre essa equipe para que ela continue, né, conjuntamente ali trabalhando no dia a dia, e zelar muito pelo respeito entre essa equipe. Eu digo que a principal ferramenta de um líder é o próprio autoconhecimento. Quando a gente fala que um líder pode já estar adoecido no seu processo e vir a não conseguir desempenhar ou não fazer essa gestão de uma forma tão positiva, é porque muitas vezes ele já ultrapassou os próprios limites. Quando a gente fala desses conceitos, né, relacionados aí à saúde mental, o primeiro instrumento é a gente se conhecer nossas limitações, conhecer nossos pontos frágeis, nossas vulnerabilidades, e isso ajuda muito a liderança, né, a exercer isso também na relação com seus colaboradores, né, que ela consiga ouvir, por exemplo, nos feedbacks, né, dar críticas e trazer críticas de forma construtiva. Então, o líder ele vai ter esse papel e o seu primeiro instrumento é ele mesmo, é quando ele se conhece bem. A gente vai ter os referenciais aí da psicoterapia como um deles, mas, por exemplo, como ferramenta de gestão, a gente tem as avaliações 360, que é um ótimo instrumento para que ele possa ouvir o colaborador, também aplicar isso como uma forma de gestão, ter um momento de desenvolvimento pessoal, né, e potencial do trabalhador e da própria equipe como um todo, estabelecendo as metas da equipe, pontuando os pontos que são mais difíceis ali no exercício do trabalho, né, e desafiando esses colaboradores à entrega de resultados de uma forma sadia, né, e não ali no momento em que as coisas estão acontecendo, né, mas ao longo do processo de trabalho. Então, essa avaliação 360 é uma ferramenta de gestão que gera a aproximação entre os diferentes pares, porque todos são ouvidos. Então, o gestor e o colaborador também avalia esse gestor, o terceiro que recebe a entrega do trabalho também é ouvido, né? Isso gera uma comunicação que flui, e isso possibilita um espaço de conversa que promove a igualdade também entre todos eles. No dia a dia, também o líder pode implementar algumas ações, né, como algumas rodas de conversa com o time, trabalhar com o método Lean, por exemplo, que são algumas ferramentas onde ele traça os desafios daquele dia e eles podem juntos, antes de iniciar uma tarefa, colocar os seus desafios e pensar como que eles vão trabalhar essas propostas, estabelecer rotinas e pausas dentro do contexto do diário, além de práticas de exercícios que poderiam ali estimular, abrir um dia de trabalho de uma forma mais positiva. Essas conversas coletivas, elas são apontadas como os principais aí elementos, né, para que esse gestor comece a integrar o seu time e, tendo esse vínculo de confiança, compartilhamento, as metas vão sendo atingidas, né? Legal. Importante dizer, né, que todos esses desafios colocados sejam desafios possíveis, né, atingíveis, né? Dentro do escopo do colaborador, né? Exatamente, que legal. A gente tem aí, né, terapias, psicólogos, psiquiatras, grupos de apoio, que muitas vezes eles são seguidos dos fatídicos bordões aí, né, é coisa de louco, eu não sou ou não estou doente, isso é frescura, entre outras coisas que a gente sabe que as pessoas costumeiramente acabam falando sobre essa condição, essa situação, né. A sociedade como um todo e as equipes que vão aí permear essas áreas de alimentos e bebidas, elas têm muito medo de assumir essas vulnerabilidades, né? E essa responsabilidade perante os problemas. Você acredita que uma abordagem direta, enfatizando comunicação, como, né, a gente já citou, e o treinamento constante dessas equipes vão ser suficientes para que esse diálogo exista e para que esse assunto seja desmistificado? Muito bem, Larissa. Muitas vezes essa questão do treinamento ela é apresentada como até uma certa descrença por parte de alguns gestores, principalmente quando a gente fala de treinamento em saúde mental.
justamente porque palavras motivacionais, às vezes, não são suficientes. O que a gente pensa na área de gestão é que isso precisa ser um contínuo. É muito importante, quando a gente fala de treinamento, que o gestor ele também contrate isso de alguém que é qualificado, que tenha um olhar qualificado para o treinamento, porque o treinamento ele tem suas fases, que vai desde a necessidade do treinamento até uma devolutiva com ferramentas para que esse gestor possa aplicar ali no contexto do trabalho dele. Muitas vezes, comprar treinamentos que já estão prontos não atende à necessidade dele. E nem sempre aquilo que é uma necessidade para o gestor, de fato, é uma necessidade institucional. Então, a primeira coisa é, quando a gente olhar para um treinamento, é pensar nessa contratação de um treinamento, pensar qual a qualificação, né, e que olhar eu estou tendo para isso. Quando a gente fala na área da saúde mental, muitas vezes eles ficam nessas abordagens, né, mais superficiais e às vezes não aprofundam nas necessidades da casa. E aí, muito importante que o gestor ele tenha essa visão de ampliar os treinamentos para outros setores. Associar, por exemplo, treinamentos de segurança, de higiene e também a prática da saúde mental integrado, como ele faz na rotina. Esses outros treinamentos, eles costumam ser muito mais rotineiros do que o de saúde mental, então que eles se integrem nessa rotina. Mas, para além dos treinamentos, esse olhar do gestor sobre a sua equipe, o conhecimento dele sobre a equipe, sobre o funcionamento, essa proximidade entre o gestor e os seus funcionários, ela é essencial para ele começar a detectar as necessidades. Senão ele vai pedir sempre coisas que ele acha que é necessário, mas não necessariamente a demanda da sua equipe, né? Então, o olhar atento, esse foco que ele vai dar para o trabalho dele, para a equipe dele, o que tem acontecido? Alguns sintomas, por exemplo, de que uma equipe está cansada, talvez, né, muitas vezes isso não fica evidente, mas, por exemplo, o absenteísmo, a falta, a ausência no trabalho, a alta rotatividade, alguns sinais de depredação na instituição, né, por exemplo, às vezes banheiro, torneira, são sinais, às vezes, de um clima organizacional difícil. E é um alerta para o gestor, em alguns momentos, para que ele possa, né, de repente, chamar para uma avaliação de necessidade de treinamento. E esse treinamento feito de uma forma contínua, ele pode atender. Inclusive porque o treinamento pode ser um lugar de aumentar a produtividade dessa empresa se ele for feito de forma continuada e não como apagar um incêndio. Então, acho que esse olhar que é extremamente importante. Para além disso, esse olhar sensível, de escuta, né, de ouvir a sua equipe, que acho que isso é fundamental para todos eles. Legal. E assim, só para esclarecer até uma dúvida realmente minha, né? A gente está falando de desmistificar isso. Então, esse tipo de treinamento, principalmente visando a saúde mental, ele não deve estar, como é que eu posso dizer assim, disfarçado de alguma outra coisa, né? Você acha que isso deve ser algo claro nesse relacionamento, né? De uma comunicação também aberta e livre. Isso, né? Ele pode integrar, mas ele tem que vir como uma etapa, né, do treinamento específico. Então, ele está lá integrado aos outros, mas não é que ele venha subliminar, né? É que ele diga, olha, a gente também vai ter essa parte que é para o desenvolvimento de inteligência emocional, que é uma das habilidades que são extremamente importantes, né, na área da cozinha, que é a pressão ali constante, que tem uma demanda, uma urgência de entregas. É importante que ele tenha inteligência emocional, que ele saiba lidar com a crítica, então que ele venha com esse nome, que o treinamento é sobre isso, né? Até para que as pessoas também apresentem as suas demandas no momento do treinamento, para que elas estejam ali e que elas consigam abrir. Quando o treinamento é feito por alguém qualificado, ele consegue, inclusive, trazer elementos que não foram sugeridos pelo gestor, para ter uma entrega até maior desse processo. Dentro da área de saúde mental, é importante esse pacto também de transparência, porque senão o funcionário ele não vai aproveitar daquele espaço para demonstrar suas necessidades, e aí, dessa maneira, a gente não vai abordar o que a gente precisa abordar. E aí eu queria saber o que você considera, né? O que eu, Larissa, você, Carla, ele, o Pedro, né? O que a gente deve estar atento para perceber, reparar na gente quando eu preciso de ajuda? Quais são os sinais que o meu corpo, a minha mente e até mesmo as pessoas que estão, né, à minha volta podem me dar, ou podem falar, comentar, enfim, para que eu entenda que eu
tô num processo assim que eu cheguei num ponto, né, que eu realmente preciso de ajuda, aceitar isso e ter forças, né, para ir em frente, e porque a gente tem muito medo de pedir ajuda, né? Como eu já falei ali antes, da gente se sentir, parecer vulnerável. Como que eu faço, né, para identificar e transpor essa barreira? Legal, Larissa, você perguntar isso. A gente fala do autoconhecimento, mas nem sempre a percepção é uma coisa bem desenvolvida em nós. Então, às vezes, alguém que vai dar esse sinal, né, esse start. Quando a gente trabalha numa equipe, é fundamental que a gente tenha alguém que perceba, se não nós, e que nos dê esse feedback de um modo positivo. Alguns quadros, por exemplo, como o burnout, ele é um quadro que nem sempre a pessoa percebe, né, e que ele é sinalizado por alguém. A expressão burnout é a síndrome de queimar-se a si mesmo, de esgotar-se pelo processo de trabalho. Ele é uma das principais doenças ocupacionais nos dias atuais. Ela era muito relacionada aos profissionais de cuidado, de segurança pública, educação, mas hoje a gente sabe que esse ambiente de pressão, ele vai para todos os contextos de serviços. Então, na área da hospitalidade, ele também é frequente, né, bem mais frequente do que a gente imaginava. Eu comecei a estudar burnout em 2001, a gente quase não falava de burnout quando eu estudei burnout pela primeira vez. E passados 20 anos, a gente está de novo conversando sobre burnout. E o burnout é um quadro que leva a pessoa à exaustão emocional. Então, já chega, né, já está cansada daquela demanda ocupacional, né, e não consegue mais, muitas vezes, produzir. Então, o primeiro sinal pode ser a baixa da produtividade, o distanciamento das relações pessoais, e não só ela é promovida pelo contexto do trabalho, mas ela envolve também nas outras relações, e um baixo nível de realização pessoal no trabalho, né? Então, a pessoa não entrega mais como ela entregava antes. Então, quando a gente pensa nesses quadros, a gente vai ver que a pessoa, na verdade, vai tendo uma mudança de comportamento. No estresse, isso também acontece. Aí vocês vão dizer, Carla, qual que é a diferença de burnout e estresse? Não é tudo a mesma coisa? Né? Do ponto de vista emocional, a gente até configura, mas o burnout já é uma fase crônica de estresse, né? Seria a exaustão total. A gente gastou todos os nossos recursos internos para lidar. A grande diferença, na verdade, é que o burnout ele se limita ao contexto ocupacional, ele deriva das relações do trabalho, quando o estresse pode ter outros fatores associados a isso. Como que a gente vai identificar? O profissional é que vai fazer essa identificação, né? Quando ele colhe a anamnese, quando ele conversa, né? Busca a história pessoal, e aí ele vai identificar. Mas alguns outros sintomas começam a aparecer também, sintomas físicos, principalmente sintomas gastrointestinais, dores na coluna, dores de cabeça constantes, vão dando sinais, muitas vezes, de exaustão. A desesperança também é um sintoma, a solidão, mesmo no contexto do trabalho, uma sensação de baixa energia, uma queda, às vezes, imunológica, a pessoa passa a adoecer com frequência. Isso podem ser sinais já de que o corpo está dando respostas para esse estado crônico que ele tem vivido. Muitas vezes vai aparecer o distúrbio de sono, entre outros fatores que podem acarretar aí como sintomas físicos nesse quadro. E a principal identificação é essa: a pessoa não funcionava desse jeito. Ela era uma pessoa que entregava, ela era uma pessoa motivada no ambiente, que se relacionava na equipe, e ela deixa de fazer isso. Né? E ela deixa também de apresentar resiliência, que é aquela capacidade de suportar a pressão do trabalho sem se deformar. Então, a gente vai ter, por exemplo, um funcionário que muitas vezes, quando pressionado, ele responde agressivamente, ele já tem alguns comportamentos, às vezes, até de abandonar o posto de trabalho por um período, e aí isso vai chamando a atenção, a pessoa não funcionava daquela maneira, né? Uma irritabilidade maior, né? Uma resposta emocional, às vezes um choro, e aí a gente precisa olhar para ele. A comparação em saúde mental é sempre o sujeito em relação a ele mesmo. Então, como que ele funcionava? Como é que ele passou a funcionar agora? Às vezes a gente, enquanto sujeito da história, não percebe isso. Mas alguém vai dando feedback. Nossa, você está diferente. Nossa, você está estranho. E a gente não presta atenção nesses sutis feedbacks que a gente tem. Na função do gestor, isso fica mais claro e evidente. Por isso a importância dos feedbacks constantes. E quando eu digo para um funcionário, olha, eu tenho percebido essa mudança, olha, eu tenho percebido essa dificuldade, o que está acontecendo, eu dou oportunidade do outro trazer o que está acontecendo. E esse é um ótimo canal para que a gente consiga conversar e trazer à tona. Além disso, olhar, por exemplo, essas questões da produtividade, do absenteísmo, também como um indicador, né, do funcionamento. Porque às vezes a gente não avalia isso dentro do processo de gestão como algo que é também um sintoma
da dinâmica organizacional, e que seria muito importante que a gente fizesse, né? Então, é importante que a gente tenha, né, um olhar mais específico para isso. Desde 2019, o burnout ele é considerado uma doença ocupacional, até então não, mas agora a gente já tem isso classificado, né? E é extremamente importante, a gente tem um número alto, né, no Brasil de pessoas em situação de burnout. Então, é importante a gente olhar para isso e oferecer a possibilidade, né, de conversa. Quando a gente fala dos transtornos outros, né, que não derivados só do contexto ocupacional, como a depressão, a ansiedade, elas também precisam desse cuidado, elas precisam desse olhar, também identificando esse outro aspecto do sujeito, que é a sua vida psicossocial. Então, o que acontece fora do contexto do trabalho, mas que indiretamente enfrenta, e direcionar essas pessoas para uma ajuda. Muitas vezes não adianta a gente só identificar e falar, olha, você está diferente, mas é o que você pensa em fazer com isso, né? Se isso está afetando a dinâmica dele de vida, né? O que ele já pensou, o que ele já buscou, né? Muitas vezes, uma defesa que o sujeito traz como resposta para esse cuidado, às vezes é o alcoolismo. Então, é importante que a gente atente a isso, outros tipos de uso de substâncias, que é importante que a gente olhe para isso como uma possibilidade de cuidar desse sujeito de uma forma integral. Hoje, as empresas têm valorizado muito, né, esse olhar dentro de ferramenta de gestão para um ser humano como um todo, né, não só as habilidades técnicas. A gente contrata por habilidades técnicas, mas nem sempre a nossa relação vai ser só por isso. A gente, às vezes, tem um alto índice, inclusive, de demissão por características não técnicas. E, às vezes, falta esse nosso olhar da integralidade de trazer esse sujeito para perto, olhar para esse contexto e poder cuidar. Nem sempre o toque é a única ferramenta, né? Às vezes a pessoa percebe, mas ela precisa de ajuda profissional. Então, quando que a gente precisa de ajuda profissional? Quando os nossos recursos sozinhos não são possíveis de administrarem mais. A gente não dá mais conta. Às vezes a gente é resistente nesse processo. Diz, não, eu aguento, mas já não está aguentando. E aí o argumento é sempre pontuar, olha, você percebe, né, com fatos concretos. Você funcionava assim, você não tem funcionado mais. E isso vai mostrando para a pessoa, e ela vai se trazendo à luz, né, de que ela se modificou. E aí a terapia, né, a psicoterapia, que é uma ferramenta de escuta qualificada, capaz de identificar os pontos a que esse indivíduo pode trabalhar e se fortalecer nesse processo. Nos casos de burnout, algumas vezes é necessário o uso de medicamento e principalmente a mudança de hábitos. Pessoas que são muito inflexíveis, que às vezes têm um alto nível de cobrança interna, elas são pessoas que tendem ao burnout, né? Então, trabalhar esses aspectos de personalidade lá no processo terapêutico vai ser algo que vai trazer benefícios para a vida como um todo e também para o ambiente de trabalho. Uma equipe que funciona bem, né, ela tem um alto rendimento. Hoje, investir no caráter humano das equipes é melhorar, inclusive, a qualidade das entregas profissionais. Durante a pandemia, a gente teve alguns fatores que potencializaram isso, principalmente na área aí da gastronomia, da hospitalidade. A gente vai ter a questão da preocupação com a segurança nos empregos, tendo em vista que é um dos setores bastante atingidos com esse momento, né? Então, isso traz um maior nível de estresse. A falta de controle sobre o trabalho, né? Porque as demandas vão chegando e vocês vão administrando ali, no aqui e agora, não existe uma preliminar dele, né? Vocês vão administrando como acontece. Fluxos de trabalhos que ele não tem uma gestão sobre ela, e às vezes a falta do apoio gerencial. Acho que a gente tem aí uma característica das cozinhas, que é o chefe lá coordenando sobre alto ritmo e todo mundo entregando, mas nem sempre isso é uma coisa qualificada. Eu acho que a gente vem num apoio aí das mídias em relação a isso, né, demonstrando essas cozinhas pegando fogo, mas a gente tem que pensar que, do contexto de promover um ambiente com qualidade, a gente precisa pensar nesse apoio gerencial também para os trabalhadores, promovendo um ambiente agradável, onde todo mundo possa sentir confiança, né? Acho que isso é fundamental. Eu pensei uma reportagem da Forbes que eu vi em 2019, quando você me fez o convite, e eu me lembrei dela, falava sobre o papel do líder e o burnout. E ela fala muito, né, de que o funcionário, né, limita o comportamento do líder. E, por outro lado, o líder também valida o comportamento do funcionário, através das suas próprias, as suas próprias atitudes. Então, às vezes,
O funcionário até quer ir procurar ajuda, então, mas se ele não for validado que ele pode, ele não vai. Então, às vezes, a fala do gestor ela é fundamental, ela é um divisor de águas, né, nessa percepção do seu funcionamento. Às vezes, o colega do trabalho já deu o toque, mas o gestor fala, ele se movimenta para fazer algo. Mas também não adianta eu falar se eu não fizer isso comigo, se eu não percebo as minhas falas. Então, esse é um exercício contínuo. Eu acho que o maior desafio que um gestor nessa área tem é desafiar o seu próprio modo de trabalho, porque às vezes a gente já está naquele piloto automático, trabalhando daquele jeito, mediando os conflitos da mesma maneira, e a gente não percebe o que a gente produz nesse contexto. Trabalhar a comunicação não violenta como uma ferramenta de trabalho, né, são aspectos que podem melhorar muito o ambiente que a gente vive. Então, é de extrema importância que o gestor, claro, né? Na verdade, todas as pessoas não deveriam deixar de estudar e se aprimorar nas suas áreas, né? Mas, principalmente, o gestor de uma equipe, olhando para essas características mais humanas, e que ele tenha sempre o entendimento de que, como você disse, né? Que o colaborador, o funcionário, ele vai se espelhar nas suas atitudes. Então, que a gente ensina muito mais pelo exemplo do que por aquilo que a gente fala. Isso, Larissa, né? Essa consonância, né, entre os nossos atos e as nossas palavras, ele é extremamente importante, né? E cada vez mais esse empoderamento, né, esse vínculo com o trabalhador como um aliado dentro da equipe para que a gente chegue no nosso objetivo final, que é a entrega, né, do produto. Eu costumo dizer, né, a gente passa a maior parte da vida dentro do trabalho, né, a maioria das pessoas no mínimo 8 horas. Uhum. Se a gente não for feliz, né, pelo menos um pouquinho dentro dessa parcela diária, né, vai ser muito complicado de continuar seguindo, né. A gente está chegando ao fim do nosso bate-papo e aí eu queria saber, Carla, se você gostaria de acrescentar alguma coisa. Só lembrando, né, qual que é a função do trabalho na nossa vida. Acho que isso é fundamental. A primeira coisa que a gente precisa para ter uma boa relação com o trabalho é perguntar qual a função dele na nossa vida. A gente costumeiramente fala, né, que a gente trabalha para ganhar dinheiro. Não, trabalho é o meio que a gente coloca as nossas habilidades para ganhar dinheiro, para viver a nossa vida. O objetivo maior de um trabalho não é receber algo financeiro, mas é possibilitar a nossa existência, nosso modo de ser, né? Colocar a vida em prática. Né? E acho que a gente não pode perder de vista. Se em algum momento o trabalho não possibilita que eu viva, tem alguma coisa errada na minha relação com o trabalho. Então é importante que eu precise refletir sobre isso e leve essa reflexão também para o meu contexto. O que nós estamos fazendo aqui? Se ele está levando ao sofrimento, à dor, então eu preciso pensar qual é a relação, por que nós estamos nesse lugar. Acho que, acima de tudo, é pensar o trabalho como uma possibilidade de colocar tudo aquilo que a gente tem, né, em contabilidade, enquanto possibilidade de existência no mundo. E aí sim a gente ganha muito mais que o dinheiro, né? Ganha o nosso reconhecimento, ganha nossa satisfação e também, né, o nosso reconhecimento financeiro, claro. Com certeza. Bom, então é de extrema importância que a gente continue atento aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, à nossa saúde, né? Principalmente quando a gente não está bem, porque isso vai refletir diretamente no que a gente pensa, da maneira como a gente age e da forma como a gente se relaciona. Não permita que o preconceito e a falta de informação te impeçam de ficar bem, de procurar ajuda. Carla, eu agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada eu, Larissa, pelo convite mais uma vez. É um prazer sempre estar junto com vocês. Obrigada. E não perca os próximos encontros da nossa Semana de Serviços da Gastronomia, aqui do Senac de Campinas. E a gente ainda vai ter encontros para falar da qualidade do cliente, para falar sobre a gestão de carreiras. E também a gente vai ter uma mesa redonda tratando sobre o relacionamento e a fidelização do nosso cliente para melhorar as vendas do seu negócio. Tudo isso com os meus amigos Tibério, Roberto e o Pedro. Não perca, a gente aguarda e conta com a sua presença. Muito obrigada e até a próxima!